iniciando aí uma temporada, segunda temporada da série Pense Digital, e fiz questão que um dos primeiros episódios fosse do crime de pedofilia, abuso e estupro de crianças e, por fim, adolescentes. Pedofilia na rede, a letra da lei é crime no Brasil. Hoje eu trouxe, para minha alegria, um especialista, Rildo Silveira Correia, que é perito em criminologia e especializado em crimes sexuais contra crianças e adolescentes, traduzindo, pedofilia. Rildo, muito bem-vindo e muito obrigado. Obrigado, Karina, pela oportunidade. Tá? É uma honra para mim fazer parte desse importante trabalho construído com muita dedicação e principalmente com muita consciência, né? Porque abrange um tema muito importante, muito enfrentado, né, digamos assim, muito abordado, mas eu acho que ainda precisa ser abordado de forma específica, mostrando a verdadeira realidade daquilo que é um crime ligado à pedofilia. Exatamente. De forma séria, né, Rildo? Séria e efetiva, não cínica do jeito que é feito. Sim, porque muitas das vezes as pessoas elas só possuem uma ideia geral daquilo que é o crime ligado à pedofilia, daquilo que são os crimes ligados à pedofilia, porque são uma multidão de crimes, e principalmente eu acho que é dever de nós profissionais abordar esse tema de forma crua, direta, impactante, afundando, como se diz, a ponta da faca, até mexer realmente com a consciência das pessoas para que possam ter a ideia 100% daquilo que é um crime de abuso sexual, de estupro de vulnerável, de cyberpedofilia, de exploração sexual infantil, de corrupção de menor, e etc. Ou seja, mexer com a criança que existe na pessoa, se é que existe, quando ela não tem nenhum transtorno de personalidade. Né? Exatamente. Fala para a gente um pouco de você, quem é você, a sua brilhante carreira profissional, que é por isso que você foi chamado, né, escolhido, convidado para estar aqui, né, porque é um tema delicado e que eu não vejo nenhum profissional especializado, né, em crimes, né, pedofílicos, né, e que levam realmente a sério, e o porquê você se especializou nisso, para a gente começar. Bom, a minha formação profissional, ela é baseada no mestrado em psicanálise clínica com especialização em sexologia. Então, a minha especialização é direta, específica, ligada a crimes sexuais. Com isso, eu fui formando também na área da criminologia, que é a minha principal área, a área que eu mais amo, porque é aquela que me deu a formação principal para eu poder fazer análise de perfil dos agressores sexuais. Então, eu tenho formação em criminologia, antropologia e análise criminal. Tenho outras pós-graduações. Pode falar, né? Que é perícia social e psicossocial no campo sócio-jurídico, investigação criminal e forense, e 2 outros cursos de especialização, que é a perícia em criminologia forense e segurança pública, e uma certificação profissional para assistência técnica civil e criminal pela Justiça. Tá. A minha formação começou na Itália, porque eu tenho dupla nacionalidade, eu sou italiano, natural de Florença, na Itália. Comecei minha formação profissional na Itália, até finalizar o restante da minha preparação profissional aqui no Brasil. Porque mesmo com 45 anos, a gente não pode parar de estudar. Essa profissão, ela é muito exigente nesse sentido. Rildo, parabéns, ou seja, você se formou, né, para olhar para os crimes sexuais infantis. Então, é uma autoridade no país aí, e se você quiser, explique por que você, por que essa dedicação à área de crimes sexuais contra crianças.
Bom, a necessidade, né, de... Sabe aproximadamente como essa criança vai nascer, então o cara já tem 30 encomendas de bebês para ser traficados, inclusive para canibalismo infantil e pedofilia, então não é difícil para ele entender aonde vai estar essa pessoa, inclusive o local que vai nascer, onde vai estar. E tem um caso específico. Então, a própria vítima dá condições. Só para a gente ter uma ideia, né, daquilo que a gente está falando em relação ao tráfico humano, eu estou atuando desde 2018 em um caso que é do menino Nicholas Knights, um caso de Rondônia. Esse menino, ele desapareceu, tá, misteriosamente, de uma maternidade de Rondônia, lá em Porto Velho, logo após o nascimento. E é um caso muito bizarro, muito estranho, que nunca me convenceu, tanto do jeito como foram conduzidas as investigações, quanto de como esse caso foi colocado várias vezes no total esquecimento. Essa criança nasceu nessa maternidade, e a mãe, de repente, não teve a própria criança desapareceu. A criança não evapora, ponto primeiro. Desaparecimento é uma outra coisa. Agora, o recém-nascido, uma criança, não tem como desaparecer. Quando fala desaparecimento de criança, a criança ela não desaparece. Quando você... A criança raptada. A criança, quando você costuma deixar a criança na rua para jogar aí sozinho, brincar sozinho e tal, a criança desaparece, não desaparece, a criança é sequestrada. Desaparece um adulto. Um adulto pode desaparecer de forma voluntária, se afastar de forma voluntária. A criança não acontece isso. Sempre tem alguma coisa por trás. Por isso que eu falo, é muito importante ter os cuidados. E nesse caso, foram levantadas uma multidão de desculpas em relação a essas crianças. Eu tenho certeza absoluta que essa criança ela foi sequestrada dessa maternidade, tá? E traficada por fins ou de adoção ilegal ou tráfico de órgão. Com certeza deve ser alguma coisa ligada à adoção ilegal. Só que foi muito estranho, muito incompatível com os fatos, tá? Até os procedimentos que foram adotados nas investigações. Eu fiz um dossiê desse caso de 300 páginas. Eu achei muito estranho. Existe a presença de um motoboy que entra dentro da maternidade, só para você ter ideia de como que são organizados. Um motoboy dentro de um hospital de capacete com a mochila da entrega, que dá para ver que não tinha nada, que era completamente vazia. Sim. Tá? Ele entra no corredor onde a criança estava. Quando ele sai, dá para ver que tem um peso, tá? Sim. Uma emergência assim, tá? Dava para ver que tinha uma coisa, parecia a cabecinha de uma criança quando foi analisar o vídeo, deu para ver. Ele sai da maternidade, quando ele está saindo da porta que se abria automaticamente, ele bota a mochila assim, porque tinha um peso que estava de um lado. Tinha o peso da cabeça da criança que estava mais de um lado. Esse motoboy, ele sumiu. Ele pela minha opinião, até hoje, eu estou plenamente convencido que a criança ela foi sequestrada por esse motoboy, tá? E até hoje esse motoboy nunca foi encontrado, nunca investigaram, descartaram a hipótese do motoboy, que não existe, quando para mim ele foi sequestrado da maternidade. Tá. E é um caso bizarro, né? É um caso bizarro porque essa mãe, ela teve a criança com 17 anos, ela foi vítima de violência obstétrica, pela minha opinião, porque em todo sentido ela sempre foi maltratada. Quando ela foi sequestrada da criança, inclusive falaram para ela, mas você é uma garota, você é nova, você vai ter outra criança, não se preocupe. Tentaram de dar dinheiro para ela abafar o caso, e ela nunca baixou a cabeça, tanto é que até hoje ela está lutando. Se quiser falar o nome dela, fique à vontade. Marciele Knights, tá? É a mãe de qual estado, qual cidade? Rondônia, Porto Velho, com Jubim. Porto Velho. E esse caso, ele é um caso que foi colocado no total esquecimento, tá? Fizeram uma multidão de promessas, vereadores, direitos humanos, fizeram promessas para ela que ia ajudar, e nunca fizeram nada. Entendeu?
Agora estamos fazendo um procedimento, estou preparando um procedimento, né, para que a gente possa levar o caso novamente à atenção das autoridades, porque acho que é um caso que merece a devida atenção. É um caso, para mim, que não foi investigado da devida maneira, porque, especialmente quando se trata de um recém-nascido, que não tem possibilidade, você não tem possibilidade de poder ouvir, ou de pensar de poder ouvir essa vítima. Entendeu? E nesse caso aí você põe como em 3 opções, né? Ou ele foi para adoção ilegal, ou para abuso sexual, né? Ou para o que a gente mais teme, que é o canibalismo infantil. Infelizmente existe isso. A minha hipótese principal é que essa criança ela foi sequestrada com finalidade de adoção ilegal. Sim. Pela minha opinião. Só que o que eu acho muito estranho é que no decorrer desse tipo de caso, o médico que cuidou do pré-natal da Marcele, da mãe dessa criança, ele foi morto, foi assassinado. E enquadraram esse caso como latrocínio, sendo que não roubaram nada. E a dinâmica comprova isso. Que ele recebeu um disparo, ele tomou um tiro ou queima-roupa. Então, existe uma questão de suspeita que ele possa ter sido uma pessoa que estava incomodando naquela determinada investigação, porque ele sabia determinadas coisas, tanto que ele já tinha conversado com a mãe da criança, etc., sabe? Quando a gente está abordando essa parte do tráfico humano, tá? Só para a gente ver como que os casos ligados ao tráfico humano, ele envolve uma multidão de situações, uma multidão de pessoas, e o quanto que eles são perigosos também em relação a quem está lutando no enfrentamento desses crimes. E é muito, muito complicado, entendeu? Porque se você não tiver apoio, estou falando, inclusive, a mãe dessa criança não tiver apoio, a pessoa acaba caindo no abismo. Bom, o modus operandi do pedofílico que começa pela rede. Ponto primeiro, ele, além da escolha da tipologia de vítima... Como ele escolhe? Ele escolhe normalmente até por questões de facilidade de interação. Ou seja, ele escolhe uma criança, ou pode escolher um adolescente, por exemplo... Pode ter um pedófilo que ele se encaixa, ele acha que se encaixa mais com o adolescente, então ele vai à procura de adolescente. Então ele tenta de fazer o quê? Ele tenta de criar um perfil, tá, que possa dar para ele a possibilidade de interagir com esse adolescente. Vamos supor, jogos, música, filme, séries, esporte, entendeu? Ele cria qualquer tipo de situação. Cria uma situação, ou entra na situação. É o pedófilo situacional, né? Aquele tipo de pedófilo que ele vai interagindo escolhendo a vítima que ele acha que pode depois abusar ou alcançar um determinado objetivo, que pode ser uma foto ou um vídeo, entendeu? Tem aqueles que, por exemplo, criam perfis com foto de desenho animado, porque sabe que a criança gosta do desenho animado. Para você ver como eles são nojentos. Aí eles começam a criar essa interação. E, normalmente, esse tipo de criminosos, eles não criam um vínculo direto com a vítima. Entendeu? Eles tentam de manter uma certa distância por questão de segurança. Porque eles sabem que eles podem correr o risco de ser descobertos. Então, eles são pessoas que têm uma certa expertise. Claro. E é porque a gente fala que muitas das vezes tem gente grande envolvida nas redes de pedofilia e os caras nunca são presos. Claro que tem. Se não tiver as pessoas que têm um certo poder, né, executivo, legislativo, jurídico. Sim, com certeza. Até com determinados conhecimentos informáticos, entendeu? Então, por isso que é importante a gente, por exemplo, quem é pai, monitorar muito a atividade dos próprios filhos na internet. Tem perfil no Facebook, tem perfil no Instagram, sabe que esses perfis são vinculados a e-mail,
controlar sempre caixa de entrada, caixa de saída, solicitações de amizade enviadas, recebidas, solicitações de mensagem ou mensagem de spam, que muitas vezes são ignoradas, mas as solicitações de mensagem, muitas das vezes, elas são aquela parte que contém o maior número de indícios. Porque você recebe solicitação de um perfil que, por exemplo, você não tem interação, é um perfil fake. Entendeu? Aí entra na parte da solicitação de mensagem ou na caixa de spam. Então, o perfil desse tipo de criminoso, tá, é um perfil muito maquiavélico. Ele estuda qual é por exemplo, a tipologia de criança que ele pode abordar. Eu ia perguntar isso. Ele tem uma predileção física e psicológica de criança ou não? Que podem ser sujeitos a serem vítimas? Sim. Não. Assim, ele tem uma preferência, por exemplo, por cor, por tipo de cabelo, olho, ou é a situação? Sim, eles escolhem pela aparência física, pelo gosto de determinadas coisas, pela música, filme, entendeu? Eles começam... Porque o estudo do pedófilo, tá, em relação à vítima, é um estudo, é como se fosse uma investigação. Que ele começa a ver qual grupo que ele frequenta, quais são os amigos, quais são os interesses principais, ela gosta demais, o que ela não gosta, qual é o status psicológico, se, por exemplo, a vítima muitas vezes posta, mensagem em que ela se sente sozinha, ou que ela está insatisfeita com alguma coisa. O pedófilo, naquele momento que percebe o status psicológico da vítima, tá, através de um estudo, ele começa a ter um modus operandi de aproximação à vítima muito cuidadoso, até ganhar a confiança, entendeu? Sim. Assim que acontece. É a mesma coisa. Como é que você vai conseguir ver, por exemplo, quando uma pessoa, vamos supor, amiga de família, tá? A pessoa abusou da criança. Sim, mas eu nunca tinha reparado isso, nunca tinha percebido isso. Você começa a ver como é que a pessoa faz quando ela começa a interagir com as crianças, quando ela começa a ganhar a confiança das crianças, entendeu? Porque também a questão do toque no corpo da criança, ele é uma situação, o pedófilo, ele vai agindo de uma forma progressiva. Por isso que eu sempre falo que o pedófilo, no seu modus operandi, no seu perfil, ele é frio e calculista. Entendeu? Frio e calculista, não possui empatia, que são uma das características principais do psicopata. Principal não, essencial, o psicopata. Sim. Né? Com grandes traços de psicopatia. Sim, né? Só que não é doente, entendeu, Karina? Não, ele nunca foi doente e nunca foi uma condição de relevância para se olhar. A criança que está curtindo aquilo e vai... mas pega uma foto fake. As pessoas não sabem como identificar um fake. Foi bom você falar isso. Existe uma coisa chamada deepfake, que Sim. é uma manipulação de vídeos, Sim. um áudio, e um vídeo propriamente dito, que você pega a foto de uma pessoa, ou a imagem de uma pessoa, e insere ela em outro contexto. Então, eu posso pegar uma foto minha e sua, colocar num vídeo pornográfico e falar assim, a pessoa está ali, aquela pessoa que você queria está ali, não está. Mas é um dano à personalidade da pessoa, um dano à honra, à reputação. Isso vai viralizar. Com certeza. A deepfake está aí e ela é um problema, no sentido de dano à reputação, à honra. A pessoa pode criar isso. Sim. Quem compartilha também. O que eu acho muito grave na questão de pedofilia, que eu te falei, você tem milhões sendo circulados aí com o crime organizado e também desorganizado da pedofilia, porque você tem quem faça, vende, né? O primeiro crime, se você tem imagem pornográfica, alguém fez, então a pessoa já foi abusada ali. Depois ela tem a questão do crime continuado, que é a característica da internet, que isso que aconteceu com ela é visto por várias pessoas, então ela nem está sabendo que ela está sendo revitimizada. Né? Aquilo está numa exponencial, assim, abissal. Exatamente. E depois você tem a pessoa que ganha dinheiro fazendo a comercialização. E
depois quem consome. Então, nós temos quem pratica, quem Exato. articula e quem consome. Então, assim, aceite que o mundo, eu acho que a maioria das pessoas não são boas. Porque você tem pedofilia sendo vendida porque alguém consome aquilo, alguém fabrica, a criança é abusada, estuprada, alguém articula, vende. É a mesma coisa da droga. E a outra Olha, Karina, eu consome. Então, a gente está falando de consumidores pedofílicos. Eu gostaria de fazer fabrica. Eu gostaria de fazer um PL, um projeto de lei. Eu estou estudando essa possibilidade. Pode fazer que eu ajudo. Sabe sobre o quê? A questão da como que começa a aproximação de uma criança no mundo do sexo hoje. Como? Da sexualidade? Através da pornografia. A pornografia, ela possui uma característica muito importante. Ela é aditiva. Ela possui as mesmas características da droga, porque ela libera substâncias químicas no cérebro até criar uma certa dependência. Sim. Então, uma criança que tem acesso à pornografia, porque é só clicar no Google, vai lá, procura o que quiser e vai e encontra. Uma criança que começa a ter uma aproximação do sexo mediante a pornografia, essa é uma criança que vai ser impedida, porque ela vai ter uma ideia, tá? Uma noção completamente disfarçada daquilo que é o sexo. Vai começar errado. Vai começar. Tanto é que eu sempre falo que a exposição de pornografia para uma criança, ela é devastadora. Claro, ela é agressiva. A pessoa que consumir... criança não tem que ver isso. A pessoa que quer consumir pornografia, da mesma forma que você paga uma TV via cabo, a pornografia não tem que ser acesso livre na internet. Quem quiser acessar site, pornô, qualquer coisa, é livre de fazer. Tá, paga, pronto, acabou. E eu gostaria muito de fazer algo para que exatamente a pornografia ela vire algo de particular. Tu quer pornografia? Você acessa, tu gosta, problema teu. Vai lá, acessa, paga. Por que não fazer com que a pornografia, esse site, o acesso ao site, eles sejam privatizados? Eu ia falar isso. Porque é um grande... O pornô, ele não é ilegal. O pornô é sexo. Então, prostituição é ilegal? Não. Então, assim, para de ser hipócrita. Regulariza isso, tá? Isso não tem nada a ver com criança. Só que se é conteúdo por menores de 18 anos, tá? Aí você tem que bloquear o acesso. Quem quiser acessar tem que comprovar que tem 18 anos. Sim. Entende? Porque senão uma criança, ela entra no celular, começa a mexer, Google, e ela chega a qualquer coisa. Como é que eu vou saber? Entendeu? Que eu, por exemplo, eu faço um cadastro mais elaborado, fazer um banco. Alguma coisa, porque eu controlo histórico, porque eu controlo restrições no celular, porque eu monitoro, tudo bem. Sim, igual o banco, você não tem verificação, dizer quem é, analisar quem é, você não tem olhar o rosto, olhar. Faça a mesma coisa. E aí, o que acontece? E olha que em muitos sites pornográficos tem conteúdo de sexo de menores. Que nós já pegamos várias coisas em relação a isso aqui, que foi repassado para a gente, que a gente tem que entrar em contato para poder remover. Tu vai denunciando na Safenet, quanto que demora para você ter resposta? Quando a gente encontra um perfil, por exemplo... Não é de ninguém, né? Quando você começa a ver perfis no Facebook de pessoas que têm claro conteúdo de apologia à pedofilia... Quantas páginas que tem no Facebook dessa? Denunciamos uma multidão na Safenet, uma multidão. Até hoje nenhuma resposta. Entendeu? Então eu falo, se existem determinados órgãos de proteção a certos contextos, por que eles não são eficientes? Porque se eu... Você sabe derrubar o site até segunda ordem analisar. Porque se eu estou levando um caso de estupro de uma criança de 5 anos, que ela foi estuprada, tá? Eu estou levando para um deputado federal, estou fazendo um comunicado do deputado federal, ele recebe meu documento na mão. Por que ele não dá resposta? Por que ele não ajuda? Porque quando tem campanha de combate ao abuso e exploração sexual infantil, eles estão lá. Eu acho que, do mesmo jeito que você tem
campanhas contra tráfico humano, contra o... Se você tiver isso em cada esquina, isso para. Não tem porque não quer fazer. Hildo, eu agradeço a sua participação, parabenizo aí pelo seu trabalho, e a gente encerra por aí. Muito obrigado. Bom, vou fazer a terceira agora, de vitimologia. Agora a gente vai falar, tá? Lembra que eu falei para você que ia durar mais 2 horas, porque é um assunto muito grande? Não, tá bom, tá ótimo. Tá valendo a pena cada segundo. Vamos lá. Olá, pessoal, estamos com mais uma série Pense Digital. E agora, na segunda temporada, a gente tem o foco do modus operandi, criminal profiling, que é o perfil psicológico e criminal dos crimes que a gente dá foco aqui na série, né, e também vitimologia. Hoje, novamente, eu tenho a honra de receber Hildo Silveira Correia, perito em criminologia especializado em crimes sexuais contra crianças, pedofilia e adolescentes. Bem-vindo de novo, Hildo. Karina, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, honrado pela participação. É um evento importante, a gente tem essa possibilidade para divulgar um tema muito importante. E tem um descaso, né? De grande ajuda em prol das nossas vítimas de crimes sexuais. Bom, vamos falar de vitimologia. Quando eu penso em vitimologia, eu, no caso de vitimologia de pedofílicos, né, de estupradores e abusadores de crianças, e alguns feticistas e criminosos, até a adolescência, né, eu já imagino pessoas que são susceptíveis, né, à questão situacional, à vulnerabilidade e o dano da vítima. Eu queria que você falasse desses três fatores aí. Karina, quando a gente fala de vitimologia... Dá até desânimo, assim, dá uma... É uma coisa tão devastadora pensando, porque quando fala da vítima, quando você já fala a palavra vítima, você já começa a passar na minha frente o filme de vários casos, tá? Mas tem sempre alguns que são muito impactantes. Eu vou começar com uma situação. Começando fazendo uma pergunta para que possa isso servir de reflexão. Qual é o futuro de uma criança de 4 anos estuprada pelo próprio pai, tá? Que passou por cirurgia devido a prolapso vaginal? Explica para todo mundo, para algumas pessoas, o que é um prolapso vaginal. Pela quantidade de vezes que ela foi estuprada. É praticamente a vagina que ela... É rasgada, gente. Ela está com a vagina dilacerada. Dilacerada completamente. Qual é a condição como que essa criança vai crescer? Ela foi abusada, foi estuprada pelo próprio pai biológico. A gente tem uma vítima, tá? Com 4 anos, com a vida, podemos dizer, completamente destruída. Tem que trabalhar muito para que essa criança ela possa crescer de uma certa forma. Mas os danos incalculáveis são danos que eles ficam de forma permanente. Ponto primeiro. O dano físico ele fica. Porque ela vai se desenvolvendo já com um trauma de uma gravidade absurda. Tá? Então temos a parte física, da lesão física, como que ela vai crescer e se desenvolver com esse problema físico, acompanhado pelo trauma psicológico. Porque a criança não tem discernimento daquilo que ela passou, ela só sente a dor. Ela sente o sofrimento do abuso, dela ter sido forçada a ser estuprada, ela sente de uma forma inocente. Mas quando ela vai crescer e ela vai ter conhecimento de certas coisas, aí que vai ser muito pior. Aí que eu falo que é o choque, né? Que é a hora que ela entende, vai entender e aceitar o que fizeram com ela. Ou não aceitar. Aceitar assim, aconteceu, agora eu tenho que tomar atitude. Exato. Tem criança que passou por isso e não sabe que é isso. Não sabe o que é.
Como que vai ser a atividade sexual futura dessa criança quando ela será mulher? Entende? Porque existe uma etapa, né, nas crianças. É como quando eu falo, vou fazer um exemplo muito simples, como eu falo da criança que ela já é explorada no mundo do trabalho. Ela pula uma etapa, que é aquela de brincar, que é aquela de estudar, que é aquela de conhecer, que é aquela de errar, aquela de evoluir. Dessa forma, uma criança de 4 anos, ela já pulou uma etapa impressionante, que é a etapa do quê? Da atividade sexual. Ela já é uma mulher. Vai desenvolvendo. Já é uma mulher com 4 anos. Tem mulher com 50 anos que não tem atividade, a questão da sexualidade desenvolvida, trabalhada, definida, para você ver como é delicado isso. Sim. Como é delicado. Então, assim, como esse pedofílico é nojento. Nojento. Mas tem pessoas que passaram por isso, como foi o seu caso, e por isso eles fazem mentira. Não. Isso existe uma teoria que o abusador foi abusado. Karina, eu te falo uma coisa que é a primeira vez que eu vou falar e falo para ti. Em 2021, eu fazia parte do júri lá no Rio de Janeiro. Fazia parte do júri lá no Rio de Janeiro. E tinha umas 2 colegas juradas. A gente uma vez estava conversando sobre exatamente o comportamento do pedófilo, tá? Aí elas falaram uma coisa, mas quem foi abusado, ele vai ser abusador, tá? Porque inconscientemente ele vai gostar daquilo que ele passou, ele vai ter como se ele estivesse criando uma rotina. Gostar daquilo que ele passou. Tu acredita? Eu não fiquei expondo, porque eu poderia ter falado um monte de coisa, tá? Não falei nada, mas só que eu penso o seguinte, não são as únicas pessoas que pensam assim. Parece uma narrativa de um abusador, né? Tá entendendo? A mesma coisa de falar, uma pessoa que trabalha com crimes ligados ao abuso sexual, a cyberpedofilia, que Sim. trabalha em prol de crianças e adolescentes para poder ajudar, salvar, entendeu? Tanto a vida dessas crianças quanto a própria comunidade, não somente física, mas quanto psicológica. Sim. Tem pessoas que dizem, mas essas pessoas gostam daquilo que eles estão assistindo. Essa aqui é uma ofensa. Não, isso quem diz é uma pessoa que não tem, que além de um cinismo e falta de conhecimento, ela parece que quer justificar, não é gostar. Às vezes a pessoa está até se martirizando, se automutilando, vendo aquilo, se sentindo culpado. E tem muitas pessoas. Olha, Karina, da mesma forma eu sei que tem muitas. Da mesma forma em que a gente fala de forma crua o que é um caso de estupro, que agora eu vou falar de outras situações de vítimas, tá? A gente tem pessoas doentes, que essas pessoas são doentes mentais, pela minha opinião, tá? E não dignas de poder falar de um crime de criança, desse tipo de crime. Transtornados, com transtorno de caráter. Mas tem muitas. Não faz mal para ninguém. Muitas. Que às vezes eu, com toda a experiência que eu posso ter, muitas das vezes eu tomo cuidado quando eu abordo. Eu não falo para as pessoas, qual é que minha profissão, eu faço isso. Se a pessoa me perguntar, quando a pessoa me pergunta, mas qual é a tua profissão? Eu falo qual é a minha profissão, qual é a minha área de atuação. As pessoas ficam assim, nossa, mas como que tu consegue? Gente, essa aqui é uma missão. O que a gente vê, é o que eu falo. As pessoas não têm nem noção. Tem que ter fígado, muito fígado e estômago para poder atuar, né? Pelo que a gente recebe. Entendeu? E tem muitos outros casos. Além dessa menina, aquela do menino que eu te falei, que era obrigado a assistir a pornografia e repetir as cenas por parte do pai. E outras crianças que elas eram abusadas, tá? Ao mesmo tempo, junto com animais, e eram obrigadas a praticar zoofilia. Imagina. Como uma criança vai... Eu não sei o estupro e animais, eu não sei, é zoofilia? É zoofilia, né? Porque animal não... Praticar sexo com animais se chama zoofilia. Zoofilia, tá. É abuso, no caso, né? Porque animal não se apaixona, não tem tesão em pessoa. Nunca vi um animal ele transar com uma pessoa, a não sei que você se imune para ele que você é um animal. Parece uma criança, né?
Mas, infelizmente, existe essa prática da zoofilia. Sim. Que algumas pessoas dizem assim, naquela região é normal. Não, naquela região existe uma permissividade, ponto. Não é normal. Não. Vou te falar uma coisa, Karine. Uma vez eu atuei num caso aqui do Sul de um menino que ele foi estuprado pelo pai e por amigos do pai dentro da própria casa, tá? Dentro da própria casa. E ao mesmo tempo, imaginar isso. Ao mesmo tempo, eles, além de praticar o estupro com a criança, eles abusavam da cadela, de uma cachorrinha. Só que ela era penetrada com objeto. A criança, essa cadelinha, ela morreu por hemorragia interna. Claro, né? Entendeu? E a criança, ela, quando foi levada para o médico, falaram que a criança, ela no ânus, ela estava com uma forte alergia. A criança estava com um ânus, tá? Que era um ânus tão dilatado que dava para ver que ela foi penetrada com objeto, inclusive não com ponta e não arredondados, mas que foi penetrada com objeto até quadrados, de várias formas, porque o ânus, ele é elástico. Sim, você só entra se for cilíndrico, né? Entendeu? Aí dava para ver que estava completamente dilacerado. Não, mas estavam querendo dizer que aquela criança não passou por aquela situação, que não tinha... Só que tinha outros médicos que visitaram a criança, falaram que a criança passou... Médico sério, né? Médico sério. Falaram que... Só que por que esses médicos, essas pessoas se recusaram de testemunhar em favor, de emitir um laudo em favor, ou não deixaram o laudo disponível para a mãe da criança, para ela poder comprovar isso? Aí tem aquela coisa, foi descoberto que era uma pessoa influente, uma pessoa que tinha conhecimento, que era isso, que era aquilo, que a família era uma pessoa influente, e pronto, desabafou. Abafou o caso. O problema em relação a isso é que, muitas das vezes, esses abusadores de crianças, estupradores, eles agem porque eles sabem que eles possuem condições para ficarem impunes. Ou para que as pessoas fiquem desacreditando que não aconteceu e que é fruto de alienação parental por parte de uma mãe que denuncia. Eu não estou dizendo que sim, mas não é a maioria nesse caso, não é a maioria. Eu não estou dizendo que não existe alienação parental, existe alienação parental, só que, ao mesmo tempo que existe alienação parental, existe falsa acusação de alienação parental, assim como existem falsas acusações de violência doméstica e falsas acusações de estupro. Tem muita gente que gosta de manipular certas coisas, mas quando um caso ele é verídico, tá? Não tem como. É claro e evidente o sofrimento da vítima. E uma criança a vítima não tem que ser olhada, que eu acho que a maioria das vezes a vítima... eu quis fazer vitimologia, porque, assim, um crime de abuso, estupro e abuso infantil pelo filho, e também pelo feticista da questão do adolescente. Se fala muito, o foco é no abusador. A vítima, ela é totalmente esquecida. Vou mandar um beijo, inclusive, João Henrique Guimarães, que deu uma entrevista sobre criminologia moderna. Ele falou assim, eu queria botar a foto da vítima perto do criminoso, todos os dias. Eu falei, João, não adianta, porque ele não está nem aí para ninguém. Ele vai rir da cara dessa pessoa. Mas ele falou o seguinte, a vítima, ela é esquecida. Então, esse programa, nesse capítulo, nessa temporada, na 3, vai falar de vitimologia, sim. Sabe aqui de que forma? Ouvir a vítima. Jamais o criminoso, eu nunca vou trazer um cara... De que forma a vítima é esquecida muitas das vezes? A vítima, muitas das vezes, ela é esquecida porque quando é aberto um processo ligado a um crime de abuso sexual, muitas das vezes, tendencialmente... A defesa do abusador, os advogados que estão defendendo o abusador, eles levam isso pela alienação parental. Por quê? Porque eles tiram o foco daquilo que é o crime que a criança sofreu, tá? Tirando a atenção do juiz ou de quem deve julgar aquele caso na vítima,
deixando entender que é um confronto entre a mãe e o pai. Aí ele chama atenção, aí é a alienação parental. Ela está acusando injustamente, ela está usando a criança. Só que naquele momento lá que tem esse ping-pong entre pai e mãe, ninguém pensa na criança. A alienação parental já é uma violência contra a criança, já é considerada uma violência. E já é considerada, entendeu? Só que nesse ping-pong, a criança era esquecida. Independentemente do fato desse tipo de violência ser usada de forma, desse tipo de lei, né, da alienação parental, independentemente da forma em que ela é usada. A criança é esquecida. Nós temos também um problema muito grande, nós temos poucos profissionais, aliás, raros profissionais, que são especializados nessa área. Porque você tem que, ponto primeiro, você está trabalhando num caso de abuso, qual é o foco? É a criança. Quando me contatam para analisar um caso, muitas vezes tem mães que elas possuem um ego muito grande, elas querem se colocar antes ela como vítima e depois a criança. Aí eu tiro, logo deixo bem claro, não, peraí, o foco é a criança. O que você pensa, sim, é importante, eu venho depois. Deixa eu analisar a situação da criança. Porque eu preciso ver o grau de vítima, o grau da vítima, o quanto que a criança é vítima, o quanto que ela sofreu. Sim. Você está falando de uma coisa importante, que você fazer a perícia psicológica, né? Você precisa se consumir de dados do crime, dados do suposto abusador, que até então é suposto, né? Da criança, da mãe, e não tem cooperação para esse tipo de coisa. Não existe cooperação, você tem um número alarmante para dar conta, você não consegue ter o tempo para fazer essa análise, né, psicológica, tanto análise psicológica usando a prática da escuta protegida, especializada, e tanto do abusador também, você vai analisar dois, né? Só pela criança você já consegue entender, mas como você tem que ouvir também o abusador, né, então você vai ouvir os dois, né? Sim. Exatamente. E eu vou falar de novo, a vítima, ela é esquecida. Se você ver séries, documentários, noticiários de abuso, quando consegue colocar a cara do criminoso, que deveria, porque ele é um perigo eminente para a criança, ele deveria ter a cara dele, sim, num banco de dados público, porque é um crime horrendo. Horrendo. Ele pode... E tinha que ser monitorado. Um cara que fez isso uma vez, ele tinha que ser monitorado o resto da vida. Eu sinto muito. Mas, primeiro... O crime desse deve ser julgado no júri popular. Exatamente. A criança que pode ser direto, uma vez comprovado que aconteceu um determinado fato, que a criança foi... Ele deve ir diretamente para o júri. Sim. Não adianta andar para o júri. Monitoramento, principalmente, castramento dele. Uma pessoa que faz isso, ele não pode ser pai. Não. Tanto é, Karina... Vai ter uma criança que está sob o poder dele, um pedofílico. Não sei se você lembra, nós conversamos recentemente sobre aquele PL que foi feito, que estavam querendo fazer em 2019, sobre um projeto, um programa de recuperação e ressocialização de pais abusadores dos próprios filhos. Eu vou mandar até o link para você. É absurdo. Destraumatizar a criança. É absurdo. Não é somente isso. É ainda criar uma doutrina do que um abusador de criança, ele pode ser ressocializado. Gente, não existe. Não existe. Não existe. Não é um cara que vai roubar num supermercado sei lá, o biscoito, o pão, sei lá o quê, porque tá com fome. Não é aquele tipo de criminoso que você deve tentar de reintegrar na sociedade porque ele cometeu um ato infracional, mas por necessidade. Criminal. Aqui não se trata. Criminal. Aqui não se trata de dar a possibilidade de ressocializar o cara que acabou com a vida, sonho, tá? E dignidade de uma criança. E outra coisa, eu acho que o crime, vamos supor, de pedofilia na rede, a pessoa teria que ser
dependendo do que ela consumiu, deveria ter uma qualificadora de associação ao crime organizado, porque ela está associada, sabe? Você tem plano, você é orientado, mandar um beijo para o Vanderlei de Abreu, que conduziu a Operação Catedral em 98, 97, é o hacker, e conseguiu entrar lá na NASA, um dos primeiros hackers brasileiros, e conduziu a primeira operação contra a pedofilia no país. Ele disse o seguinte: hoje, 2022, tem pessoas que são orientadas por esses empresários de pedofilia a usar disquete, porque não deixa rastro. Então, a gente não está falando de uma pessoa que é alienada. Então, quando ele é orientado a praticar um crime, ele está sendo associado, sim, ao crime organizado. Então, tinha que ter várias qualificadoras aí, ou uma configuração maior. Pedofilia na rede, o que foi? Ele baixou uma imagem. A imagem veio da onde? Quantas crianças tem ali? Vamos aí qualificar esse crime. Não é deixar ele 6 anos e vai sair, porque ele vai fazer a mesma coisa. O crime de violência doméstica, crime de violência psicológica, o crimes de cyberpedofilia, tudo que atinge uma criança deve ser merecedor da pior e maior pena. A minha mensagem é mais para conscientizar quem consegue dar ajuste, né, nessas leis, do que pela sociedade em si, porque eu acho que a partir do momento em que a gente consegue modificar a pena para quem comete crimes contra a criança e fazer com que esse crime seja punido da mesma forma de como punido o homicídio, aí acho que algumas coisas vão mudar. Exatamente. E a internet, ela veio para, eu como especialista em crimes em rede, o ser humano, ele é isso aí que você está vendo. A internet não fez nada, não. Né? Então, se existiam pessoas mais descontroladas, mais racistas, mais destemperadas, mais criminosas, elas iam aparecer com o uso da internet. O problema da internet são as configurações das nossas redes sociais. Não adianta você colocar aqui a restrição que só menores de 14 anos ou 16 anos não podem, porque tem que ser apresentado um documento e depois aceitam um perfil com a foto de uma criança. Exatamente, é muito se uma página com conteúdo de apologia à pedofilia, eles dizem que os padrões não vão, o que está aí de conteúdo não vai contra a diretriz do site ou da página. Isso aqui é absurdo. Acho que a gente precisa realmente modificar também a... O algoritmo existe para isso. Tá? Não faz porque não quer. E eu espero que não haja venda desses algoritmos do comportamento infantil. Se é que já não tem. Sim. Tá. Hildo, muito obrigada. Obrigado a você, Karina. Convidado aí para a temporada 3 sobre cases e vítimas, né? Então, dou liberdade para você trazer vítimas que você conheça de pedofilia, estupro e abuso de criança, né? Independente da via, se é via tráfico, via internet, se é físico, né? E eu agradeço a todos. Eu queria que você finalizasse. Um agradecimento a todos vocês. Eu queria agradecer de coração a uma pessoa muito especial para mim, que é minha esposa, que é... Qual o nome dela? É Márcia Correia. Márcia Correia. Silveira, ela também perita, nós trabalhamos juntos. Ó, perita também. Quero agradecer, porque ela é uma pessoa que mudou minha vida em todos os sentidos. Ela está me dando uma filha, minha primeira filha, então eu sou muito feliz. E agradecer esse menino maravilhoso que é meu enteado, Mariano, que praticamente ele foi a chegada de uma luz imensa na minha vida. Que bom ouvir isso de uma pessoa que passou pelo que passou e hoje é especialista, né? Então é isso, Mariana, a gente encerra por aqui.